Abençoado, se lembra que quando Nossa Senhora apareceu em Fátima e ela mostra o inferno e diz o quê? Olha o inferno para onde vão os pobres pecadores. Querido, sem dúvida alguma, o pecado é esse tirano que quer nos acorrentar para impedir a salvação da nossa alma. E aí você me pergunta, tem alguma estratégia do céu para nos ajudar a lutar e a ser liberto dessa desgraça chamada pecado? Tem sim, mas antes disso eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas, ou seja, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, a mídia social que você utiliza. Você não tem noção dos efeitos de graça que Deus faz nesses vídeos. Eu conheço muitas pessoas que foram convertidas e vamos lutar para levar os nossos irmãos para o céu. Escuta aqui essa palavra. Lembra-te dos teus novíssimos, é do teu fim, né? E aí vai dizer, e não pecarás jamais. Aí na sua Bíblia pode ter uma tradução diferente, Eclesiástico 7,40. Da Bíblia da Ave Maria vai dizer, em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Gente, se tem uma estratégia melhor do que essa, eu não conheço, porque é o próprio Deus que está dando por meio da Sagrada Escritura. Quando aquele pecado estiver batendo na sua porta, porque você sabe que tem tempos e tempos que as tentações elas são muito mais severas. E quando aquilo estiver forte, você sentindo fraco, querendo consentir, cara, Santo Afonso ele vai dizer uma coisa que é tão maravilhosa. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Até eu tô vendo aqui ali no meu altar uma vela. Ele vai falar assim, ó, se você não consegue ficar com a mão sobre a vela durante 2 minutos, como que você vai evitar o inferno inteiro? Sendo que Santo Agostinho vai dizer que o inferno da terra que o fogo da terra comparado com o fogo do inferno é como um fogo pintado. Só que o que acontece? A gente não usa dessa estratégia. A gente não chama a razão, a gente não chama para a inteligência, a gente não vai lá na memória e pega aquela palavra que no momento da tentação vai nos ajudar, porque foi assim que Jesus combateu o diabo no deserto. Mateus 4,4, ele deu a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e disse, está escrito. Quando a tentação estiver vindo forte, a gente vai dizer, em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim. O meu fim é a morte. Se eu estiver em estado de graça, como você aprendeu nos vídeos, se eu estiver como justo, eu vou ser recepcionado por Deus. Mas se eu estiver no pecado, mas depois eu confesso, sempre o diabo vai jogar desse jeito. E se eu me habituar no pecado? Quem garante que eu vou estar vivo 2 minutos depois que eu pecar? Quem garante que eu vou conseguir um padre? Esses pensamentos são bons porque regulam o nosso agir. É quando você pensa assim, nossa, do que isso vai me adiantar para o meu fim? Esse pecado é um momento. São Jerônimo vai dizer, por prazeres terrenos sofre-se tormentos eternos. E aí quando eu lembrar do meu fim, que é a morte, que eu preciso estar em estado de graça, a gente chama o Espírito Santo, Nossa Senhora, os anjos, me dê força para vencer isso, me dê força para resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer, aproxima-se de Deus, ele se aproximará de você. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Tanto que tem uma frase de um santo chamado São Luís Gonzaga, que ele sempre perguntava nas suas ações, de que isso me vale para a eternidade? Se amar me vale para a eternidade? Se perdoar me vale para a eternidade? Se fazer um trabalho bem feito, se amar o meu irmão, se perdoar o meu irmão, se praticar as virtudes me vale para a eternidade? Estou cumprindo. Se não, eu rejeito. E é assim que deve ser as nossas vidas. Por isso que a gente insiste aqui. Eu tenho uma editora, a gente luta para fazer boas publicações. Cara, esse tipo de livro, ele deveria ser o mais vendido, mas homens só se procuram com gozo, prazer, dinheiro, fama. As pessoas não pensam mais na morte. E o que ele dizia é isso. Se isso me vale para a eternidade, eu vou fazer. Se não vale, eu vou fugir. E aí Santo Afonso vai dizer, como se explica, pois, que a maior parte dos cristãos vivem como se nunca devessem morrer? Aí ele vai dizer mais adiante, ou como se importasse pouco morrer, bem ou mal. Vive-se mal porque não pensa na morte. Lembra-te do teu fim, meus queridos, e não pecarás jamais. Agora, Santo Afonso não viveu numa época de estímulos como a gente tem por mídias sociais o tempo todo. Santo Afonso não viveu numa cultura pansexual, tampouco numa apostasia tão degenerativa da igreja como a que nós vivemos hoje. E já nesse tempo, ele vai dizer que a maior parte dos cristãos vivem sem pensar na morte. E hoje em dia? Né? Então isso daqui é um pensamento tão salutar que, como eu disse, vai regular o nosso reto agir e a importância que tem a vida do católico em estar sempre diante da morte. Porque a Bíblia vai dizer, lembra-te do teu fim. Lembra, você vai morrer. E por isso você não deve cometer pecado, para você não ser condenado. As pessoas prudentes deste mundo, vai dizer Santo Afonso, tomam nos negócios temporais todas as precauções necessárias para obter tal benefício. Vai dizer que tal cargo, tal casamento conveniente, hoje em dia nem tanto, né?
e com o fim de conservar ou restabelecer a saúde do corpo. Não deixam de empregar os remédios adequados, de pagar um bom convênio, de ir para academia. Nada mal, eu vou para academia todo dia, eu preciso, eu sou diabético, entendeu? Eu preciso para ficar forte, para cuidar da minha família. Mas não é só isso. Ele vai dizer aqui, ó, o que você vai dizer de um homem que, tendo de se apresentar ao concurso de uma cadeira dentro de uma empresa, esperasse para adquirir a indispensável habilitação até o momento de acudir ao exercício? Claro que não, a pessoa vai se preparar, ela vai cursar uma universidade, ela vai ser boa naquilo que ela faz para conseguir esse objetivo. Mas para isso ela faz. Agora, ir para a salvação da alma, que é muito mais importante, né? Agora, esta palavra, eu vou dizer aqui para você que ela me deu um certo temor quando eu estava meditando aqui, ó. Quando cair sobre eles a destruição como uma tempestade, então invocar-me-ão e não os escutareis. Comerão os frutos do seu mau proceder. Isso daqui está lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 27, 28 e 31. Querido, vocês estão percebendo como é sério essas meditações que nós estamos fazendo? As pessoas não estão mais pensando nessas coisas hoje. Quando chegar esse vídeo para você, eu estou tentando fazer o mais curto possível, porque eu falo pra caramba, vocês já me conhecem aqui do canal. Mas, por favor, refletem nessas coisas. Porque isso daqui é a coisa mais importante da sua vida, a salvação da sua alma. E também, pessoal, aqui no link aqui embaixo está o Preparação para a Morte, livro que você deve tê-lo para você meditar, principalmente quando você estiver sendo muito tentado, pega ele, abre e pega alguma coisa assim, se alimenta desse manjar que saiu da pena de Santo Afonso, que é um grande santo, para ajudar você no combate contra o mal. Porque você nasceu para ser salvo. O inferno não foi feito para ti. Amém? Até o próximo vídeo. Salve Maria.